Olá, meus irmãos, meus amigos, vocês que têm nos acompanhado. Estamos estudando aqui a primeira carta de Paulo a Coríntios. Estamos hoje no capítulo de número 9. Eu quero ler com vocês aqui o verso 12, 13 e o 14, que diz: Se você sustenta outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. No 13, vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo? E os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Este texto aqui, ele está inserido em uma parte da carta onde Paulo vai responder aos irmãos algumas perguntas que eles fizeram acerca de carne sacrificada a ídolos. A igreja de Corinto, ela estava dividida, pois existia um grupo que acreditava que não tinha problema nenhum comer carne sacrificada a ídolos, enquanto existia outro grupo que achava que não podiam comer carne sacrificada a ídolos, né? Isso gerava muitas controvérsias entre os irmãos. E nesta carta que eles escrevem a Paulo, eles então aproveitam para tirar essas dúvidas. Eles fazem aqui 3 perguntas básicas. A primeira pergunta é: eu posso participar de um sacrifício no templo e lá está comendo daquela carne que é sacrificada, que é oferecida aos ídolos lá? A outra pergunta é: eu posso comprar carne no açougue, no mercado da cidade, correndo o risco de comprar carne sacrificada a ídolos, levar para minha casa, comer, me alimentar normalmente? E a terceira pergunta é: eu posso ir na casa de um amigo, sendo este amigo pagão, correndo o risco de participar de um almoço lá na casa dele, um jantar, e comer carne sacrificada a ídolos? Essas eram as dúvidas que os irmãos de Corinto tinham, e eles perguntam para Paulo acerca disso. Então Paulo faz o seguinte: ele divide este assunto e explica este assunto em 3 capítulos, né? O capítulo 8, nós já comentamos sobre o capítulo 8 no nosso último vídeo. Ele fala também no capítulo 9 e termina no capítulo 10. No capítulo 8, nós vemos que Paulo ele comenta sobre essa divisão de opinião que tinha, ensinando os irmãos a lidar com opiniões controversas, né? Lembrando sempre que o princípio era sempre o amor, né? Aqueles que eram considerados fortes, que não tinham escrúpulos, né? Que para eles tudo bem participar destes alimentos, né? Paulo classifica-os como fortes e fala para eles que a liberdade deles, elas têm que ser regidas, ela tem que estar limitada ao amor pelo irmão. Ou seja, eu posso até comer qualquer tipo de alimentação, contudo que essa minha prática não leva o meu irmão a tropeçar e cair, né? E no capítulo 9, então, Paulo ele vai dar um exemplo dele mesmo, ele vai se usar como exemplo de uma pessoa que abriu mão de muitos direitos que ele tinha, para com isso não ser tropeço na vida dos irmãos, para com isso não escandalizar o evangelho. Qual que é o intuito de Paulo aqui? Ele se coloca como exemplo, mostrando para os irmãos que ele tem propriedade naquilo que ele está falando. Por quê? Porque ele é um exemplo de pessoa que abdicou, né? Que abriu mão de muitos direitos que ele tinha, a fim de não colocar tropeço na vida dos irmãos e nem prejudicar o evangelho. E que, sendo assim, da mesma forma, era necessário também que os irmãos de Corinto, que eles tivessem este entendimento, né? E a ponto de abrir mão, sim, da sua liberdade para não ser tropeço na vida de ninguém. Então, é exatamente isso que Paulo fala aqui no capítulo 9. O capítulo 9 todo, ele é voltado para este assunto, né? E no capítulo 10, Paulo ele vai usar um exemplo agora que é contrário dele, né?
Ele vai usar o exemplo do povo de Israel durante a sua peregrinação como exemplo a não ser seguido. O povo que em nenhum momento quis abrir mão daquilo que era direito e com isso a grande maioria deles pereceram no deserto e não entraram na terra prometida. E no final do capítulo 10, então, Paulo responde às perguntas. Ele faz todo este rodeio, dando aqui provas teológicas e até provas lógicas de como deve ser o nosso comportamento com pessoas que pensam diferente de nós, né? Para depois colocar ali a sua opinião sobre o assunto, né? E nós vamos responder essas 3 perguntas que ele fez, só que no nosso próximo vídeo, que está inserido no capítulo 10. Né? No capítulo 9 aqui, cabe-nos a estar aqui dividindo esse tema para que nós possamos entender melhor. Eu dividi em 4 partes, onde na primeira parte, Paulo defende o seu apostolado em detrimento àqueles que o julgavam. Tinha um grupo de pessoas que julgava Paulo, achava que ele não era apóstolo. Então faz-se necessário que ele agora defenda ali o seu apostolado, mostrando que os coríntios, eles eram a maior prova do chamado apostólico de Paulo. Na segunda parte, Paulo dá evidências lógicas e bíblicas dos direitos que ele tinha como alguém que prega o evangelho, ou seja, eu sou um pregador do evangelho, né? Então eu tenho direitos, né? Inclusive o direito de ser sustentado pela igreja, como é o texto do versículo 12, 13 e 14 que nós lemos, né? Paulo fala assim que o Senhor Jesus ordena que aqueles que pregam as boas novas, que vivam das boas novas. Então era um direito que ele tinha direito de viver, de ser sustentado ali pelo Evangelho, né? E na terceira parte desse capítulo, Paulo fala aos irmãos de Coríntios quais eram as suas reais motivações que o levavam a pregar o Evangelho, né? Ele fala assim, abri mão dos meus direitos, abri mão de ser sustentado por vocês, né? Eu trabalho com as minhas próprias mãos, fabricando tenda, para não precisar ser sustentado para a igreja, mesmo tendo direitos como apóstolo, eu abri mão desses direitos. Por quê? Porque eu tenho motivações maiores, né? Então ele vai falar aqui sobre as motivações que ele tinha, né? Que era o quê? Era exatamente a coroa que o aguardava, né? Ele usa aqui uma ilustração muito interessante, né? Sobre alguém, um atleta, né? Que se abdica de tudo em busca de uma coroa corruptível, que aqueles que vivem, aqueles que pregam o evangelho, eles buscam uma coroa incorruptível. Então eles tinham que abrir mão de direitos, eles tinham que abrir mão de conforto, de muitas coisas para com isso alcançar o verdadeiro prêmio que nos aguarda, que é uma coroa incorruptível. E por fim, Paulo fala sobre esta recompensa que aguardava no final da jornada, dizendo assim, olha, eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão para que, ganhando a muitos, não venha eu mesmo ser reprovado. Então o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo aqui, eu tenho direitos, vários direitos como apóstolo, como pregador do evangelho, mas por amor a vocês, por amor ao evangelho, por amor a Cristo, eu abri mão de todos esses direitos para com isso alcançar o que verdadeiramente me importa, o que é melhor, que é a coroa da vida. É um assunto extenso, um assunto muito bom de ser estudado. Nós iremos fazer uma exposição versículo por versículo. Então, desde já, eu convido a você, venha até a nossa igreja, a Igreja Cristã Geração Resgate. Estaremos aqui fazendo uma exposição bem detalhada sobre este texto. Você é o nosso convidado. Próxima quinta-feira, esteja conosco em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.